Você já imaginou ser desprezado simplesmente por estar fazendo o seu trabalho? Em um luxuoso condomínio, um faxineiro foi alvo de olhares tortos e comentários cruéis. Ninguém esperava que naquele dia um simples ato de soberba pudesse se transformar em uma verdadeira lição de humildade. Mas foi exatamente o que aconteceu quando, no auge da humilhação, uma figura improvável surgiu para colocar tudo em perspectiva. Fique conosco até o final para descobrir como o bispo Bruno Leonardo interveio de maneira surpreendente e tocou o coração de moradores que jamais haviam reconhecido o valor do próximo. Essa história vai muito além de um simples pedido de desculpas. Ela revela como a fé e uma palavra baseada nas Escrituras podem mudar o rumo de qualquer situação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder histórias impactantes e edificantes como esta. João é um homem simples que acorda todos os dias antes do sol nascer para enfrentar a jornada de trabalho como faxineiro em um dos prédios mais caros da cidade. Suas mãos calejadas carregam o peso de anos de esforço e seu olhar cansado entrega a dedicação de quem precisa sustentar a família. Mesmo diante de tantos desafios, ele mantém um sorriso discreto no rosto e a esperança de que dias melhores virão. Seu dia começa na estação de trem, onde ele se aperta entre centenas de pessoas apressadas. Vestindo um uniforme gasto, mas impecavelmente limpo, João carrega consigo um balde, alguns produtos de limpeza e uma fé inabalável. O destino final é a elegante portaria do condomínio de luxo, onde os moradores raramente o cumprimentam, mas exigem que tudo esteja brilhando como um espelho. O ambiente onde João trabalha é marcado por fachadas impecáveis, carros importados e pessoas que vivem rodeadas de luxo. Para ele, porém, cada canto do prédio é como um desafio diário, não apenas pelos esforços físicos da faxina, mas pela indiferença e, por vezes, pelo desprezo que encontra nos olhos de muitos. Ainda assim, João segue firme, agarrando-se a um versículo que sempre o inspira. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Certa manhã, enquanto João passava o pano no hall de entrada, um morador impaciente surgiu, carregando sacolas de grife. Em vez de um bom dia, ele soltou um comentário mordaz. Por que você não passa esse pano em outro horário? Está atrapalhando a passagem. Aquilo foi como um golpe para João, que tentou se explicar, mas foi rapidamente silenciado por um olhar de reprovação. Logo depois, outro morador que chegava acompanhando visitas fez questão de apontar o dedo para uma mancha no piso. Se não consegue limpar direito, por que não arruma outro emprego? Disse em tom de deboche, arrancando risadas discretas de quem estava por perto. Os olhares se voltaram para João, que sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele continuou a esfregar o chão, com o coração pesado e a sensação de ser invisível. A humilhação ganhou força quando um grupo de moradores, reunido no saguão, começou a comentar sobre a má aparência de João. Nesse prédio de luxo, deveríamos ter funcionários que aparentassem mais classe, alguém murmurou. Em meio às risadas, João engoliu a tristeza, mantendo-se firme ao trabalho. Mas era nítido que aquela situação o estava abalando profundamente. João, acostumado a passar despercebido, tentou manter a compostura. Limpava as lágrimas disfarçadamente enquanto fingia prestar atenção apenas às manchas do piso. Contudo, seu coração doía ao perceber que, para muitos ali, ele não passava de um obstáculo, alguém cujo valor se media apenas pelo serviço que prestava. Algumas poucas pessoas, incomodadas com a cena, deram olhares de compaixão, mas não ousaram se manifestar diante dos que humilhavam João. O silêncio conivente o deixava ainda mais indefeso. Mesmo assim, ele continuou fazendo o seu melhor, pois sabia que não podia desistir. Dentro de si, mantinha a esperança de que Deus o veria e traria justiça.
No auge da tensão, as portas do saguão se abriram e, de forma inesperada, surgiu o bispo Bruno Leonardo. Conhecido por suas pregações sobre amor ao próximo e fé inabalável, ele vinha visitar um antigo membro da igreja que morava naquele condomínio. Imediatamente, seu olhar pousou sobre João, que tentava se esconder por trás do carrinho de limpeza. Com voz serena, porém firme, o bispo pronunciou: "Boa tarde a todos. Perdoem-me, mas não pude deixar de notar o clima pesado aqui. Falei hoje em minha mensagem matinal sobre servir uns aos outros, mas parece que esqueci de mencionar algo importante. O respeito é a base de tudo." Seus passos compassados pelo saguão silenciaram as conversas e chamaram a atenção de todos os presentes. O bispo Bruno Leonardo aproximou-se de João, tocou levemente seu ombro e, olhando para as pessoas ao redor, disse: "Meus irmãos, o Senhor nos ensinou que aquele que quiser ser o maior deve servir, e, no entanto, vejo aqui o desprezo por quem nos serve diariamente. Isso contradiz tudo o que Jesus nos ensinou." Sua voz, apesar de calma, carregava um tom de correção, como se despertasse cada consciência no recinto. Alguns moradores tentaram desviar o olhar, enquanto outros começavam a demonstrar arrependimento ao lembrar das palavras bíblicas. O bispo então continuou: "Quando o próprio mestre lavou os pés de seus discípulos, ele não estava se rebaixando, mas nos elevando à compreensão de que a verdadeira grandeza está em cuidar do próximo. Se ele fez isso, por que não podemos, ao menos, respeitar quem limpa o nosso caminho?" Em meio ao silêncio constrangedor, o bispo pediu que alguém lhe trouxesse uma cadeira. Ele se sentou diante de João e, com o pano ainda úmido que o faxineiro segurava, começou a limpar os próprios sapatos, simbolizando o ato de serviço e humildade. Nesse momento, o ambiente pareceu se transformar e uma atmosfera de reflexão tomou conta do local. A cena foi tão impactante que o morador que antes humilhara João se adiantou com lágrimas nos olhos. "Bispo, me perdoe. Eu agi de forma arrogante. Por favor, aceite minhas desculpas", disse, inclinando a cabeça em sinal de arrependimento. A plateia, que antes assistia em silêncio, começou a reagir com aplausos tímidos e olhares de admiração. Outras pessoas, tocadas pela atitude do bispo, se aproximaram para pedir perdão a João. Aquele homem, antes invisível, agora era o centro de uma transformação que poucas vezes se vê em ambientes tão marcados pelo status e pela vaidade. A notícia sobre a intervenção do bispo Bruno Leonardo se espalhou rapidamente pelo condomínio. Em pouco tempo, moradores que nem sequer conheciam João passaram a cumprimentá-lo pelos corredores e elevadores. Ele, que antes recebia olhares de reprovação, agora notava sorrisos e até palavras de incentivo. Uma corrente de empatia começou a se formar, trazendo um ar mais leve àquele lugar tão reservado. Não demorou para que alguém registrasse a cena em vídeo e compartilhasse nas redes sociais. Em poucas horas, o caso viralizou, ultrapassando os limites do condomínio e alcançando pessoas de diferentes regiões. Muitos elogiaram a atitude do bispo, destacando que seu ato foi fiel ao espírito cristão de humildade e amor ao próximo. Outros, que se identificaram com a história de João, deixaram comentários comoventes, dizendo-se sentirem inspirados a valorizar mais as pessoas ao redor. A transformação não parou por aí. Reuniões de condomínio passaram a incluir pautas sobre melhores condições de trabalho para os funcionários, e muitos moradores reconheceram que a arrogância e a soberba podem esconder inseguranças e medos. João, surpreendido por tanta mudança, sentia o coração transbordar de gratidão e, principalmente, de fé em dias melhores. Nos dias seguintes, João refletia sobre tudo o que havia acontecido. A humilhação que sentiu agora dava lugar a um sentimento de esperança. Para ele, ter sido defendido por alguém de fé reforçou a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que acreditam no poder da humildade.
O faxineiro, que antes se via apenas como um trabalhador invisível, agora entendia que seu valor não está no reconhecimento externo, mas na consciência de estar fazendo o bem e agindo com honestidade. E mesmo diante das dificuldades, ele respirava aliviado ao sentir que sua história inspirou outras pessoas a olharem ao redor com mais empatia. Esta história nos lembra de que nenhuma tarefa é pequena demais e de que a verdadeira grandeza nasce quando estendemos a mão a quem mais precisa. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, podemos aprender a servir uns aos outros sem orgulho ou egoísmo. Quando reconhecemos a dignidade do outro, estamos reconhecendo a presença de Deus em cada um de nós. Se essa lição tocou o seu coração, deixe aqui nos comentários a frase: a verdadeira grandeza está em servir. Queremos saber como você se sentiu ao assistir a esta transformação e prometemos deixar um coração em cada comentário. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o valor do respeito, da humildade e do amor ao próximo. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora para mais histórias inspiradoras que podem mudar vidas.